Quando você tiver dois pontos em um plano cartesiano, por exemplo, o ponto A aqui e o ponto B aqui, e você quiser descobrir quem é o ponto que está exatamente no meio entre A e B, o que é que você vai fazer? Primeiro, entenda que A tem coordenadas, né? Existe o x de A, existe o y de A. Entenda que o B também tem o x de B e tem o y de B. E para que você encontre o ponto do meio, exatamente do meio aqui, lembre-se que esse ponto, quando ligado, o A ligado com B, forma um segmento de reta, né? Uma retinha. E o ponto do meio em uma reta, lembre que reta tem tudo a ver com PA, progressão aritmética. Então, o ponto do meio, que eu vou chamar de M, é a média aritmética das coordenadas. Então, você vai pegar o x de A, somar com o x de B e dividir por 2. Se você quer descobrir o ponto médio, some o x e divide por 2 e faça a mesma coisa com y. Some os y e divida por 2. Então, para encontrar o ponto médio, as coordenadas do ponto médio dos extremos de um segmento, né? Então você vai somar o x e dividir por 2, somar o y e dividir por 2. Essa é uma maneira, mas também não é a única. Como a gente sabe que a gente está diante de uma função de primeiro grau, de uma reta, de uma progressão aritmética, lembre-se, a distância que você vai percorrer de A até M é a mesma distância que você vai percorrer de M até B. Então, você pode perceber também qual é a distância que você vai percorrer aqui e a mesma distância que você percorrer aqui, você vai percorrer aqui também. Então, isso pode te ajudar. Isso a gente vai tentar aplicar agora nessa questão de número 103. Vamos lá. Foi utilizado um plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada no ponto 1, 2. Então está aqui ponto 1, 2. No ponto médio entre a loja A e a loja B está localizado o sanitário, que é o ponto 5, 10. Certo? E aí a pergunta é, determine as coordenadas do ponto de localização da loja B. Eu quero saber quem é o x de B e quem é o y de B. Perfeito? Então, como é que eu faço para descobrir isso aí? Veja só, a rigor, a gente sabe que o ponto médio é a média das coordenadas. Então, eu vou começar resolvendo através desse conceito, mas vou mostrar para vocês que a gente não precisa fazer isso. A gente sabe que o ponto A é esse ponto, a gente sabe que o ponto S é o ponto médio, né, entre o ponto A e o ponto B, e sabe que o ponto B é o ponto final. Né? O início é em A, o final é em B e o meio é S. A rigor, como a gente conversou, o 5 seria a média aritmética entre 1 e x de b. Então, 5 é a média aritmética entre 1 e x de b. Como é que a gente calcula a média aritmética? Soma 1 e x de b e divide por 2, né? Soma os 2 e divide por 2. E aí faz meio pelos extremos. 5 vezes 2 dá 10, né? Então, x de b mais 1 está dando 10. Portanto, o x de b está dando 9. Então, descobrimos quem é o x de b, que é 9. E agora vamos descobrir o y de b. Então, a rigor também, 10, que é o y do ponto médio, é a média aritmética entre 2 e y de b. Então, 10 é a média aritmética entre 2 e y de b. Então, 2 mais y de b sobre 2 é a média aritmética entre 2 e y de b. Faz meio pelos extremos, fica y de b mais 2 é igual a 10 vezes 2, que é 20, ou seja, y de b vale exatamente 18. O ponto que a gente procurava, né, que é o ponto B, na verdade é 9 e 18. 9 e 18 está aqui na alternativa letra D, então letra D é a resposta correta para a gente. Professor, tem como fazer essa questão de um jeito mais rápido? Com certeza. Lembrem-se, a gente falou que reta tem tudo a ver com progressão aritmética, tem tudo a ver com média aritmética. Então, se esse S aqui é o meio, é a média aritmética, lembre-se que esses valores estão em progressão aritmética. Então, por exemplo, de 1 para 5 aumentou 4. Com certeza de 5 para x de b vai aumentar 4 também. E se de 5 para x de b vai aumentar 4 também, 5 mais 4 dá 9. Então, x de b é 9. Se de 2 para 10 a gente teve um aumento de 8, então com certeza de 10 para y de b a gente vai aumentar 8 também. Porque como isso aqui é o meio do caminho, a distância percorrida até aqui é a mesma distância percorrida até o próximo. Então 10 mais 8 dá 18, por isso que esse ponto aqui é 9, 18. Então a gente poderia responder de uma maneira muito mais rápida se a gente estivesse utilizando esse conceito de média aritmética e de progressão aritmética. Então nem tudo a gente precisa fazer ao pé da letra. Muito cuidado com esse tipo de questões para você acelerar o teu processo usando esses conceitos. Se eu sei que é ponto médio, se eu sei que é média aritmética, pensa também na progressão aritmética e você vai ter sempre uma razão constante que pode chegar aí nas respostas muito mais rapidamente. Perfeito?